Bom, vou deixar esse barulho de ventilador aqui. Vamos ver se vai dar certo, porque parece que o telefone tem um recurso para retirar ruído de fundo e tal. Se tiver, ótimo. Só vai ser eu falando de doido. Se não tiver, vocês estão ouvindo um barulho de ventilador aí. Enfim. Bom, vamos lá. Salve, salve, galera! Confesso que esse jogo agora foi surpreendente. Afinal, preciso admitir aqui que o que eu tô falando eu não zerei no meu console padrão. Já que a Sony resolveu levar assim uns 200 anos. Tá, até que não foi tanto, tal, porque mais pra frente eu vou falar o ano desse jogo, mas o Xbox, o Game Pass trouxe primeiro. Então, já que ele não tá na Plus, fui zerar no Game Pass. Então é isso aí. Sim, eu zerei ele no Xbox e a experiência foi muito boa. Só que eu não tô aqui para dar relatos sobre a experiência no console, e sim para falar a respeito do jogo. Para poder dar relatos sobre como que é jogar no Xbox e talvez até comparar ele com o PlayStation, eu vou fazer isso num vídeo futuro, que meu mano G até pediu, eu só tô enrolando pra cacete. Foi mal aí, mano. Enfim, vamos lá. Para começar, gráficos. Antes de mais nada, na real, preciso situar vocês que o Jedi Survivor ele é uma continuação de Fallen Order. Eu comecei até a jogar agora há pouco, eu comecei invertido, que é sempre um problema, porque né, o primeiro ele é bem mais antigo, o ideal seria começar pelo antigo e passar para o Survivor. Mas, enfim, dane-se, ele é uma continuação e é um jogo de 2023, tá? E ainda que os gráficos não sejam exatamente um primor que faça cair o queixo, eu posso dizer que eles são muito bons. Claro que tem alguns problemas, como a modelagem, por exemplo, da série. Enfim, que na minha opinião ficou bem esquisita. A série, tal, vou botar uma foto dela, ela é meio que mestra dele. Eu vou saber melhor quando zerar a primeira parte. Mas é tipo meio que mestra, ela já era estranha no primeiro jogo, pelo que eu tô vendo agora, e continua esquisita no segundo. Só que no geral, tá? Os gráficos estão muito bons. As texturas estão legais, você tem vários ambientes, pelo menos aqui de memória, eu não vou pesquisar, mas de memória, eu acho que são 3 planetas para você visitar. Tem meio que um quarto no final, digamos assim. E cara, as paisagens são muito lindas, velho, é tudo muito bonito. E mais ainda, eu gosto bastante porque eu até entraria isso depois na jogabilidade, mas cara, eu preciso dizer aqui, a fauna e a flora são bastante ricas, sabe? Coisa que, pra ser honesto, se você parar pra pensar nos 3 primeiros filmes e depois nos 3 sequentes lá, o arco da tragédia de Anakin, apesar dele brincar bastante com essa diversidade de alienígenas, não tem tanto assim. E nesse jogo até que traz bastantinho, sabe? Não são muitos, inúmeros e tal, mas pô, eu gostei do que eu vi. Na parte de jogabilidade, esse jogo ele segue uma linha bastante parecida com o Black Myth, tá? E alguns outros que eu tenho jogado recentemente, testado e tal, e citei aqui. Ele tem raros pontos de salvamento. Toda vez que você vai nesse ponto, você consegue recuperar seu PV e seus dispositivos de cura. Só que isso traz os inimigos de volta. E ele tem uma dificuldadezinha até que razoável, sabe? É um pouquinho dificinho. Porém, eu achei o estilo de gameplay muito divertido. De cara, os quebra-cabeças desse jogo possuem um certo grau de dificuldade, sim. Sem aquelas milhares de dicas que, por exemplo, God of War possui, que o Atreus não para quieto um minuto. E isso acaba, nessa parte de puzzle, tornando a experiência muito boa, né? Eu gostei bastante de resolver. Eu não achei... Tem seu quê de complicação, mas eu achei que eles têm uma lógica até que fácil de você entender. E o fato de não ter dica o tempo todo, cara, torna muito melhor. O combate, por sua vez, mesmo ele não sendo fácil e nem tão intuitivo assim, pelo menos na minha opinião, ele não é frustrante, sabe? Pelo menos não muito. Aqui e ali você morre algumas vezes e tal. Tem como você... Eu não sei exatamente o nome, mas você meio que acerta uns combos de movimento para finalização. Eu tive muita dificuldade com isso. Mas, cara, dá pra passar, dá pra zerar no normal. Vai exigir um pouquinho de você, mas dá pra ir. A gente enfrenta vários droids, sabe? Aqueles robozinhos lá que falam bastante. Tem Stormtrooper, mas também tem, tipo, alguns alienígenas, assim, meio aleatórios. São de, eu acho que, Incursão do Caos, se eu não me engano. E, tipo, eles não são tão característicos quanto os Stormtroopers ou os próprios droids, mas eles estão lá e aumentam o lag.
Sem contar também que tem vários animais que pertencem à fauna local que a gente acaba enfrentando também. Isso meio que torna, sabe, a experiência muito mais imersiva, sabe? Assim, vou traçar um paralelo aqui que nem tá no roteiro, mas, por exemplo, o, o Hogwarts Legacy, ele peca muito por isso, são muito poucos inimigos. Nesse jogo você até que tem bastante, e variações deles também. Então, pra mim, é muito legal. Na parte de habilidades, a gente tem várias posições de uso de sabre de luz, tá? Você tem lâmina dupla, que é igual aquele do Darth Maul. Você tem 2 sabres separados, né? Fiz aqui até o... Você tem sabre e blaster. Você pode usar o sabre como o do Kylo Ren, que é aquele com uma guarda. Cara, isso abre um leque imenso de possibilidades. Tipo, você consegue personalizar muita coisa. São várias técnicas que você consegue usar. E, inclusive, caso você queira testar outras formas, por exemplo, você tá lá batendo... Você escolhe duas, né? 2 posições. E você quer trocar para outras 2 diferentes, você pode reiniciar e escolher outras habilidades. Isso é muito legal, cara. Curti bastante. Também nessa parte de personalização, você tem as bancadas que são disponíveis para você, te permitem mudar as roupas do Calcastes, você consegue mudar o seu sabre de luz, né, a composição dele, os itens que vão nele, a cor também. Não sei se dá pra mudar a cor do cristal, eu acho que sim, eu só não descobri como, sabe? Mas ele tem bastante, são várias opções ali que dá pra você personalizar, customizar e tal. Não que mude alguma coisa, nem facilite nada, mas só tá lá disponível. Na parte da história, que normalmente é onde eu fecho, né? Eu preciso admitir pra vocês que eu não sou aquele fã de Star Wars. Eu conheço bem a lore, tá? Do universo em si. Eu acompanhei os 6 primeiros filmes. Eu acompanhei também 2 dos novos, né? Da saga da Rey. Eu acompanhei os 2 primeiros, não vi o último. E nem vi também aqueles que orbitam a franquia, tipo aquele do Solo, aquele do Han Solo, e aquele lá que eu esqueci o nome, que é tipo o Esquadrão Suicida dos Jedi. Só que assim, eu reconheço a importância da saga Star Wars pro mundo nerd como um todo, assim, sabe? É só que eu não sou muito alucinado. Mas dito isso, vamos falar do que eu acredito ser o ponto mais atrativo desse jogo, que é a sua história. O Jedi Survivor, como eu disse, ele é uma continuação do Fallen Order que se passa 5 anos depois. O Cal ele tá mais velho, tá mais experiente e isso afeta diretamente a própria jogabilidade. Só que eu não entrei nem vou entrar em muitos detalhes, porque como eu ainda tô jogando o primeiro, tipo, recém comecei, não dá pra falar muito sobre isso. Não tenho muito gabarito. Porém, vamos lá. E tal qual Luke e Leia, ele também está liderando uma espécie de rebelião, mas não tão bem estruturada quanto a dos 2 protagonistas dos filmes. E está menos acreditado no sucesso também, acho que muito por conta disso. Ou talvez por não ser o escolhido, nem ter relação direta com ele, sei lá. Mas a real é que isso é mais uma descrição genérica e teoricamente oficial do enredo do jogo. Só que vamos por partes. A história, claro, se passa depois de A Vingança dos Siths, se você colocar ali na linha do tempo. E a impressão que eu tive durante as horas de jogatina é que não é vingança contra o Império, como eu vi, por exemplo, alguém descrevendo um review, que está motivando o Cal. E sim me parece mais uma procura por um lugar seguro para tentar ficar protegido, enquanto ele tenta reunir as forças, reerguer a Ordem Jedi, isso inclusive é coisa do primeiro jogo, para poder derrubar o Palpatine. Assim, sinceramente, essa história, ela até que é bem simples, tá? Só que me envolveu demais. Eu consegui criar uma afeição com o protagonista, eu achei ele muito carismático, bem desenvolvido. E, pô, por mais que ele seguisse na busca de um típico MacGuffin, encontrava também uma referência à franquia clássica, que serviu mais para easter egg do que qualquer coisa, né? Ele passa também por um plot twist, uma reviravolta que eu curti demais, cara. Eu realmente gostei muito. Não foi aquela coisa grandiosa, mas, velho, meio que assim, mexeu com a minha cabeça, sabe? Meio que deu uma explodida. E, sério, o caminho, inclusive, escolhido, né? Colocou pra mim uma coroa na cabeça desse game.
sacrou ele, sacramentou ele como uma coisa, como uma obra muito bem feita, tá? De verdade, eu gostei muito desse jogo, eu recomendo bastante para quem quiser experimentar. Ele tá disponível no Game Pass para quem tiver o Xbox. Não sei se já chegou na Plus, eu não olhei ainda enquanto estava gravando esse vídeo, mas eu sei que eu tinha visto no State of Play, agora de fevereiro, né? Agora que rolou acho que semana passada, que ele tava vindo, então no máximo em março eu acredito que ele tá aí. Então, se vocês puderem, galera, joguem porque vale a pena. Eu curti demais. E no mais é isso aí, pessoal. Falou e até a próxima.